Tribuna Independente de hoje, ao vivo, de Porto Alegre para todo o Brasil. Nosso tema, Medicina Hiperbárica. Conosco, Pedro Henri Neto, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, secretário estadual da Saúde do Mato Grosso, e Luciana Maria Cárcavo Miguel, ela é médica, especialista em Medicina Hiperbárica. Estamos já nos 15 minutos finais de programa, mas ainda assim, se quiserem fazer as suas perguntas, não há problema, tentaremos respondê-las. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 51 3391 8432. Repito, 51 3391 8432, ou por e-mail, estudiors@redevida.com.br. estudiors@redevida.com.br. Se mandar e-mail, insisto, identifique a cidade de onde está mandando a sua pergunta. Pedro Denilze Silva, de Fortaleza, lá no Ceará. Quais as doenças que podem ser tratadas pela medicina hiperbárica? Bem, na verdade, como eu disse aqui já durante o transcurso do programa, são grupos de doença. O primeiro grande grupo está representado pelas doenças decorrentes do mergulho ou do trabalho em ambiente hiperbárico, que é a doença descompressiva, é o mal do mergulhador, né? As embolias de uma forma geral, ou a embolia traumática pelo ar, que também é uma decorrência do mergulho, ou a embolia gasosa por algum motivo, que a gente comumente vê, às vezes, no noticiário, na televisão, ou uma injeção de ar, ou uma cirurgia que acabou abrindo uma porta de entrada para uma embolia e causou esse transtorno. Esse é o primeiro grande grupo de doenças e junto com isso estão as intoxicações. Intoxicação por cianeto, intoxicação por gás carbônico, por dióxido de carbono, enfim. O outro grande grupo está representado por doenças infecciosas. A celulite, que tem muita gente que pensa que celulite é aquela marquinha que tem na pele. Não é. Celulite, no meio médico, é uma infecção de tecido celular subcutâneo. As faceites, que é aquelas infecções que correm nas faces, como a síndrome de Fournier, que é uma doença com altíssima mortalidade, que leva a óbito em 40% até 50% dos casos, a gente consegue fazer uma evolução muito mais satisfatória com o oxigênio hiperbárico. A infecção de um sítio cirúrgico, aquele paciente que abre uma incisão para fazer uma cirurgia e depois aquela incisão contamina-se e forma um abscesso, ou às vezes até a evisceração que abre tudo, isso tudo pode ser tratado com oxigênio hiperbárico. Acidentes ofídicos, acidentes aracnídicos, com a picada de aranha, a picada de cobra, isso tudo que causa necrose tecidual, a gangrena gasosa, né? Que são enfermidades que causam assim, grande mal-estar no paciente, podem ser tratadas com oxigênio hiperbárico. As úlceras crônicas, todas elas têm uma evolução muito mais satisfatória no processo de cicatrização, de fechamento dessas feridas. E aí a gente inclui o pé diabético, a úlcera venosa, que é aqueles pacientes que têm, às vezes, 10, 20 anos uma úlcera na perna, que não fecha por nada, porque é um defeito circulatório do paciente. Muitas vezes a gente consegue um avanço considerável com a utilização junto com o oxigênio hiperbárico. A úlcera por pressão, as queimaduras de uma forma geral, as osteomielites. Existe ainda uma situação que é pouco utilizada, mas é uma recomendação já reconhecida mundialmente, é você usar quando um paciente não pode receber uma transfusão sanguínea por algum motivo. Você pode usar o oxigênio hiperbárico, porque ele faz a oxigenação dos tecidos, mesmo não tendo a parte vermelha do sangue, né? O oxigênio, normalmente, a gente respirando o ar ambiente, a uma pressão de 1 atmosfera, ele vai junto à hemácia, ele é ligado à hemácia. Ele forma a parte vermelha do sangue, né, que é a hemácia, ele forma a oxihemoglobina e ele é transportado desse jeito para os tecidos. Quando a gente coloca o paciente na câmara hiperbárica, o oxigênio não vai pela hemácia, ele vai difundido no plasma, que é a parte branca, líquida do sangue, né? Então, não precisa ter a hemácia. Então, numa anemia muito grave e o paciente não pode receber uma transfusão, o oxigênio hiperbárico também está indicado. É uma indicação
que poucas vezes a gente usa na prática médica, mas também é uma indicação. Então, eu acho que com isso a gente mais ou menos aí resumiu vamos dizer assim, a pleiade de indicações do oxigênio hiperbárico. Que não são poucas. Não. Carlos Artini, de Boa Vista, aqui no Rio Grande do Sul. Ele dá um depoimento que fez câmara hiperbárica em Erechim. Diz que é diabético e tinha uma lesão no dedo e foi muito bom, melhorou bastante. Agora ele tem aquecimento nos pés e falta de sensibilidade. Pergunta se o tratamento ajuda. Bem, na verdade eu queria mandar um abraço ao Carlos e ao Dr. Fabrício, que deve ter sido o médico dele lá em Erechim. É o Dr. Fabrício que tem a clínica hiperbárica lá, é nosso amigo, inclusive da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Carlos, a sua sensação nos membros inferiores, no meu ponto de vista, lógico que a gente precisava te examinar, precisava fazer uma avaliação mais profunda, mas ele é decorrente de uma complicação do diabetes. Ele não é decorrente nem da câmara e nem da ulceração que você tem lá. É esse processo que nós falamos da neuropatia e da vasculopatia diabética, que você já deve ter, né, que causa essa sensação nas suas pernas. Eu aconselho você a procurar o médico que te orienta, que cuida de você, da sua diabetes e das complicações que ela tem, para você fazer o acompanhamento da evolução dessa doença, que infelizmente é uma doença crônica e que, uma vez diabético, o paciente tem que entender definitivamente que ele precisa se cuidar. O único jeito dele ter a manutenção da vida e ter uma qualidade de vida razoável é se ele se cuidar. O diabético, quando se cuida, quando ele aceita a condição enferma dele e passa a se cuidar e a se tratar, ele não vai ter problema de úlcera, ele não vai ter as complicações que é diabético, porque é tão simples, né? É só você comer menos, gastar mais e, se precisar, ajuda de algum medicamento para você controlar os níveis da glicose. Então, é muito melhor evitar antes de chegar na fase de complicações. Depois que complicou, começa a ficar tudo mais difícil. Então, a recomendação principal não é o oxigênio hiperbárico, não é nada disso. A recomendação principal é: cuide-se, trate direito. Descobriu que é diabético? Percebeu? Porque também não é fácil a gente descobrir isso, né? Muitos são diabéticos e não sabem disso, mas descobriu? Procure fazer dali para frente uma mudança do hábito de vida. Porque se você se convencer da doença que você tem e aprender a conviver com ela, vai viver com qualidade muito boa para o resto da vida. Quero pedir a vocês para se fazer um rápido histórico desse processo das câmaras hiperbáricas, porque eu confesso que eu fiquei surpreso quando a Luciana falou em 1662. Eu tinha imaginado que isso era uma coisa novíssima, aí, de 30, 40 anos. Então, como é mais ou menos o histórico desse processo e como é que nós chegamos a essa tecnologia de hoje? Imagino que, em termos de tecnologia, muita coisa mudou no processo de injetar oxigênio, de como isso funciona, dos controles de tempo, cada caso é um caso, obviamente. Luciana, dá um voo de pássaro aí sobre essa história. Bom, eu vou então bem para a parte bem histórica. Sim. Né? A gente tem relato de antes de Cristo, na verdade. Como o Pedro explicou bem, a gente vem do mergulho. Sim. Então, a gente tem relato de mergulhadores para o rei Xerxes irem buscar tesouros no fundo do mar. A gente tem relato do Alexandre o Grande ter mergulhado dentro de um barril, né, uma coisa bem rudimentar, para observar a vida marinha. E aí a gente veio evoluindo, né? O ser humano faz isso, ele começa a pesquisar, evoluir. Aí, como eu já falei, em 1662 teve essa associação, né, com um padre que cuidava de ferida nos Alpes. Quando a pessoa vinha para o nível do mar, acelerava o processo de cicatrização. Aí começaram a construir, né, cilindros fechados, só que aí só tinha banho de ar. Sim. E aí foi evoluindo, até que um médico também chamado Cunningham, ele construiu, ele tratou
sem evidência científica nenhuma naquela época. Empiricamente, mas ele tratou uma pessoa com muito dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, ele construiu, tem relato, né, chamado de esfera de aço. Era um hospital hiperbárico. Tinha 9 andares, era uma bola, 9 andares, com 72 quartos, era um hospital hiperbárico. Né? 72 quartos, 9 andares, e no último andar as pessoas iam para fumar. Logicamente, isso não pode, claro. Mas foi isso que aconteceu. O conceito na época era diferente. Sim, mas ele tratava tudo. Né? Então, e aí com a Revolução Industrial, quebrou e, infelizmente, foi vendido, todo o aço foi vendido, vendido aquilo. Vendido aquilo naquela época. Mas a gente tem fotos assim que você fica, nossa, imagina, o compressor era uma coisa absurda, de enorme. Para comprimir um hospital... Isso deve ter funcionado, né? De certa forma. Pois é, como ele não tinha... Isso não foi um bom experimento. Não foi aí que caiu em descrédito, infelizmente. Porque como ele fazia sem um mínimo de rigor, sem nenhum estudo, ele tratava tudo. Sim. Então, não é o intuito, né? Não é o nosso objetivo. Se você tratar 10 casos e em 2 não funcionar, todo mundo vai falar que não funcionou em 2, né? Os 8 vão cair no descrédito junto. Viu, Sérgio? Eu só queria complementar um pouquinho esse histórico que a Luciana faz, para falar um pouquinho do Brasil, né? Eu acho que a gente tinha que chegar aqui no Brasil, né? Claro, onde é que nós estamos? A gente não podia, eu não posso sair desse programa aqui, senão tem um amigo lá no Rio de Janeiro. Osório de Almeida. Se a gente não falar do professor Osório de Almeida nesse programa, foi o grande precursor do oxigênio hiperbárico no Brasil. Hospital Gafreguini. Ele foi uma pessoa estudiosa na década de 30, ele fez grandes estudos com o tratamento do oxigênio hiperbárico e o tratamento da hanseníase e publicou muitos artigos no mundo todo, na França principalmente. Então é uma pessoa que ajudou muito o desenvolvimento aqui no Brasil. Mas eu volto a dizer, a socialização desse conhecimento e a amplificação dessa tecnologia, ela parte necessariamente dos americanos, não tem jeito a gente esconder isso, porque foi quem popularizou o método e avançou tecnicamente nisso. Eu também queria aproveitar, Sérgio, para fazer uma correção aqui, porque a gente, como a entrevista correu aqui tão frouxa, foi tão gostoso aqui no ambiente agradável, a sua companhia maravilhosa, os telespectadores participando, eu me esqueci de falar aqui um pouquinho de indicações na área de cirurgia plástica, que são importantes. Acabou passando, como a gente não fez nada combinado antes, não tem escrito. E nós ficamos muito na patologia, nós ficamos muito na patologia. A cirurgia plástica, né, ela tem algumas intervenções que às vezes acontecem problemas que têm benefícios fantásticos. A rotação de retalhos e enxertos que são feitos em cirurgia plástica tem um efeito. O oxigênio hiperbárico tem ajudado na pega desses enxertos, na viabilidade desses retalhos de uma maneira fantástica, porque o oxigênio hiperbárico, ele promove a formação de novos vasos sanguíneos naquele tecido hipóxico, porque ele desperta esse poder, que chama-se efeito compensatório da hipóxia tissular. Então, ele estimula a formação de novos vasos e aquele tecido que estava com falta de oxigênio passa a ter uma irrigação melhor e adquire a viabilidade. E também tem uma outra aplicação no mundo moderno hoje, que é a cirurgia moderna, que é a cirurgia do reimplante, né? Essa vida urbana que nós temos de tanta violência, às vezes tem pessoas que têm membros ou extremidades amputadas, né? No reimplante dessas unidades tem a utilização do oxigênio hiperbárico, porque ajuda a manter os tecidos viáveis na irrigação. Eu esqueci de falar isso, estou só fazendo uma correção. Está falado. Meus queridos, 3 minutos para o encerramento do programa, eu quero dividir esse tempo igualmente com vocês. Peço desculpas aos telespectadores que mandaram as perguntas, nós não temos tempo para responder, mas eu vou passar os e-mails para os nossos convidados para eles responderem diretamente a vocês. Considerações finais, Luciana. Pedro,
Ah, eu primeiro? Então agradeço. Olha, Sérgio, eu queria em primeiro lugar te agradecer por esses momentos agradáveis que nós tivemos aqui a oportunidade de passar junto. Agradecer toda a Rede Vida de televisão pela responsabilidade social de trazer à discussão temas tão importantes como esse, que dizem respeito ao cotidiano da vida do povo brasileiro e de todo o mundo. A este programa Tribuna Independente, por essa performance e a forma como aborda esses problemas do cotidiano do brasileiro de uma forma simples, de uma forma aberta, permitindo a interatividade, a participação de toda a sociedade. Então eu queria agradecer a você, telespectador, que ficou com a gente nesse curto espaço de tempo aqui. Gostaríamos de poder ficar mais, mas foi um prazer tê-los aqui. Espero que a gente tenha esclarecido alguma coisa nesse sentido, e eu me sinto assim, disse a você, tenho certeza que vou sair daqui maior do que quando entrei, porque conhecemos novos amigos e tivemos a oportunidade desse papo tão agradável. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Luciana. Bom, eu faço minhas palavras do Pedro, sem tirar nem pôr. Também queria agradecer a oportunidade da gente colocar e explicar mais o que vem realmente a ser a medicina oxigenoterapia hiperbárica, para esclarecer e principalmente colocar que é um tratamento adjuvante e é fundamental que seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E quando eu falo multidisciplinar, vai de enfermeira, cirurgião, a endocrinologista, a cardiologista, a vascular, a dermatologista, enfim, é uma equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo que pode ajudar em todas as esferas do indivíduo para realmente a gente conseguir o objetivo do tratamento, que é uma recuperação mais rápida do tecido lesionado. Muito obrigado a vocês. Eu repito o que disse no início do programa. Foi uma honra e um prazer ter vocês aqui. Pedro Henri Neto e Luciana Maria Cácavo Miguel. Foi uma grande satisfação. Muito obrigado pela audiência de vocês, especialmente aqueles que participaram conosco, mandando as suas perguntas. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas. Algumas não pude fazer, o tempo não vai nos permitir, mas eles vão receber as perguntas de vocês. Fim de programa. Boa noite, Brasil. Não me perguntes onde fica o ar.